A solidão, que se impõe sobre o caminhante solitário, se não tiver a obstinação como resposta, o derruba. Por um único momento, o ser que domina os corpos, os tempos e os espaços que ocupa, se apresenta de forma visível. Essa luz imorredora reforça a obstinação. Explicações são balões de textos que tangenciam a criação. Diferentemente das demais coisas, buscam dar sentido a essas mesmas coisas. Mas, as explicações são placebos que parecem curar, porém apenas fazem com que o ser se conforme com a história que chama de vida, e não se aprofunde no entendimento. A música doutrina o som, e a poesia doutrina as palavras. Em ambas, o ser está presente nas mais amplas e diferentes formas, e o resultado mostra os limites extremos aos quais o ser está posto. Ciência não é apenas explicação científica, é comprovação. Atração e repulsão fazem parte de toda a criação. Não existe nada que não seja orientado em acordo com isso. A composição de um ambiente se dá através desse princípio. A imaginação é a chave da criação e da transformação. Uma vez conhecedor da técnica, o ser se habilita a agir no ambiente. O que preocupa são as ações que o aprisionam, ao invés de libertá-lo. A loucura se encontra nos dois pratos de uma balança, que questiona se é saudável, a perfeita adequação ao ambiente, ou a libertação desse ambiente. A adequação se dá de forma natural, pela ambientação do ferramental imposto ao ser. A libertação se dá pelo domínio da ciência, que antecede a criação e a ambientação. É o domínio dessa ciência que dá ao ser a habilidade de transitar por toda e qualquer criação, atuando, ou não, nesses universos criados. Onisciência é o único atributo que explica o ser único e indivisível. O maior conflito do cético é não querer deixar o ceticismo como herança, por acreditar na infelicidade que o ceticismo pode trazer aos seus herdeiros. O impossível acontecer só é possível, porque o autor pode reescrever aquilo que escreveu. Muitos acreditam que nem o próprio Deus, que fez a lei, pode modificá-la. Mas a soma dos acontecimentos, que produzem as tragédias, é similar à soma das coisas, que produzem os milagres. E tudo isso pode ser reescrito, somente pelo autor, que não se importa de ser contatado. O personagem, construído para uma história, não pode escolher nada naquela história, mas, ao conhecer-se, pode interferir na sua construção, e pelos meios certos, pode modificar-se. Entenda-se o que significam os meios certos, pois, o universo criado, se volta para o personagem que busca o autor, e sabe que os meios certos o conscientizam nas histórias. Entenda-se, pelo que aqui está dito, o porquê divulgar, tornar-se excepcional. Perceba-se, o quão próximo da impossibilidade é a existência de um personagem solitário, pois, é pelos outros personagens que ele conta a sua história. Perceba-se, pois, o quanto a história é construída e mantida pela cumplicidade. Um especialista recebe esse título, e isso parece ser suficiente para que ele seja dono da verdade histórica. Quantas vezes a matemática, a física, a química, a lógica e a estatística se juntaram às descobertas para construir, sustentar e corroborar narrativas cuja base tem origem desconhecida e que têm propósitos totalmente diversos daqueles que a história construiu, a partir da opinião daqueles que recebem créditos apenas por sua formação.
São eles, aqueles que não poderiam, jamais, falar de fatos não vividos, e algo que apenas poderia ser verdade, passa a ser verdadeiro. As sociedades são construídas a partir da repercussão das ilusões ampliadas e sustentadas pela incapacidade da ciência. A vaidade é uma armadilha em que todos caem. Da mesma forma, a história aprisiona o ser. O ser acredita que, pela história, virá a conhecer-se, porém a história é uma invenção.